Banca de concurso não quer que você descubra isso que eu vou te contar. Mas depois que você resolve centenas, milhares, dezenas de milhares de questões, uma coisa fica muito clara. A banca se repete. E muito. Sempre cai a mesma coisa, sempre cai do mesmo jeito. O examinador não é uma criatura mística com criatividade infinita que inventa uma prova completamente nova a cada concurso. Na prática, as bancas têm padrões. Tem assuntos favoritos, tem formatos de cobrança que parecem de novo e de novo e de novo. Tem um jeito próprio de perguntar, de confundir, de tentar te tapear com pegadinha, de esconder a resposta correta, de bagunçar a sua memória. E quando você aprende a enxergar esse padrão, sua preparação muda de um nível completamente e você consegue ser aprovado. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou auditor fiscal aqui do ISS Niterói e orientador de estudos na LS Concursos. E por que todo mundo fala que fazer questões é a parte mais importante de estudar para o concurso? Porque você deixa de estudar como alguém perdido, tentando estudar ali, abraçar o edital inteiro, com a mesma força, com a mesma prioridade, e começa a estudar como alguém que entende do jogo. Porque concurso não é só saber a matéria, é saber como a banca cobra aquela matéria. A FGV tem um jeito, a Sebrasp tem outro, a FCC tem outro, a VUNESP tem outro, a Cisgran-Rio tem outro. Cada banca cobra o conteúdo de uma maneira diferente. E antes da gente continuar, você tem que entender por que isso acontece. Isso acontece por um motivo muito simples. São professores, são revisores que têm preferências, que têm costumes, que têm vieses cognitivos e que, portanto, se repetem. Claro que, com o tempo, essa equipe, esse grupo de pessoas pode mudar. Um professor sai, entra outro, a equipe muda um pouco com o passar dos anos. Mas isso não acontece da noite por dia, são movimentos lentos. Na prática, se uma banca fizer uma prova fiscal no começo do ano, os professores que fizeram parte daquela banca muito provavelmente são os mesmos que vão elaborar um concurso fiscal no final do ano que a mesma banca, ou um concurso no começo do ano seguinte. Afinal de contas, de novo, existe um padrão. Então, por exemplo, se tem um professor na banca e ele gosta de determinado assunto de direito administrativo, ele tende a continuar gostando daquele assunto e pedindo novamente aquele assunto. Se tem um examinador que adora uma pegadinha específica de conta lá em matemática financeira, ele provavelmente vai continuar cobrando aquela pegadinha em prova do futuro. Se a banca sempre pede jurisprudência de direito civil, ela não vai virar do nada uma banca que só cobra a lei seca da lei. E é por isso que resolver questões é muito importante. Ela não serve apenas para treinar, para aprender mais. Ela serve também para você, vamos falar assim, mapear o inimigo, mapear e conhecer a banca. Quando você resolve muitas questões da mesma banca, você começa a perceber coisas que não vão aparecer só de você lendo a apostila. Você vai perceber quais temas realmente caem, quais temas quase nunca aparecem, quais assuntos são cobrados de uma maneira literal, quais assuntos exigem uma certa determinada linha de raciocínio, quais direitos vêm com jurisprudência, quais pegadinhas sempre aparecem. E aí o seu estudo acaba ficando muito mais inteligente. Porque, vamos ser sinceros, nem todo tópico do edital merece a mesma dedicação, merece o mesmo tempo de estudo. Isso é uma das maiores ilusões, na verdade, de um concurseiro mais iniciante, né? Ele abre o edital, vê lá que tem 10 páginas de conteúdo e fala: tudo aqui é igualmente importante. E não é. Tem tema ali que vale ouro. Tem tema ali que tá só pra encher linguiça e deixar o edital extenso. Então vai ter um assunto que cai praticamente em toda a prova daquela banca. E tem outro assunto que faz mais de 10 anos que não cai. Os dois vão estar no seu edital, mas eles não podem receber o mesmo tempo de estudo, a mesma dedicação de estudo. E é aqui que entra essa análise estatística de incidência, que você pode fazer por conta, ou claro, pode contar com auxílio externo. Então, por exemplo, aqui na mentoria da LS, concursos, isso faz parte do nosso trabalho. A gente analisa por banca, por disciplina, por tema, e o aluno recebe não só uma lista genérica de assuntos para ser estudado, ele vai receber ali uma orientação com prioridade, de 1 a 10, qual é a importância daquele tema para aquela banca. Porque um assunto pode ser 10, por exemplo, para a FCC, e tem importância 4 para a FGV. Ou seja, ele pode ser muito importante para uma e quase que irrelevante para outra. A matéria é a mesma, o assunto é o mesmo, mas o comportamento da banca muda. E quem ignora isso vai estudar pior e menos otimizado. E a grande sacada é que quando você entende esse padrão, você começa a ganhar tempo. No concurso, tempo é tudo. Tempo antes da prova, mas também tempo ali durante a prova. O que eu quero dizer com isso? Tempo antes da prova é importante porque quanto mais rápido você estuda, mais o seu estudo vai render. Então, você vai conseguir estudar mais materiais, vai conseguir fazer mais revisões, vai conseguir até mesmo fazer mais questões, mas principalmente fazer questões também te dá velocidade na hora da prova realmente. Você conhece o caminho da resposta antes mesmo de terminar de ler o enunciado.
Não é que você decorou aquele assunto, não é que você decorou aquela questão, mas é porque você já viu aquela estrutura de questão antes, você já viu aquele raciocínio, você já viu aquela maldade, você já viu aquela pegadinha. Então, com bastante experiência, você percebe que várias questões ficam quase que automáticas. Você bate o olho e na hora pensa: ah, isso aqui é aquela pegadinha de sempre. Essa alternativa aqui parece certa, mas é porque a banca sempre tenta confundir nesse ponto. Ah, sempre que a banca pede tal pergunta, na verdade ela quer perguntar sobre a exceçãozinha que eu já errei antes, eu já aprendi que sempre quando cai esse assunto, na verdade é para responder a exceção. Isso vira uma vantagem absurda na hora da prova. Hoje, qualquer prova de concurso, de qualquer área que seja, são sempre provas longas. Então você não precisa só saber o conteúdo. Você tem que aplicar todo aquele conteúdo em 4, 5 horas ali e responder 80, 100, 120, 150 questões naquele mesmo período de tempo. Então, quando você domina o estilo da banca, você percebe que o tempo de prova fica mais administrável, porque você perde menos tempo por questão. Você identifica rapidamente onde é que está a pegadinha, a armadilha, você já sabe quais questões você deve resolver rápido, quais deve deixar para depois. E, pessoal, um ponto aqui que é muito importante é que isso não quer dizer que estudar a teoria é ruim. Claro que não, você tem que estudar a teoria. O ponto é, estudar só a teoria é que não dá. Teoria constrói base, você tem que ter base para conseguir saber o conteúdo e saber responder a questão, claro. Mas resolução de questão é importante porque ela te ensina a jogar o jogo. O PDF te ensina o conteúdo, mas é resolução de questão que te ensina como fazer prova, como a banca vai cobrar aquele conteúdo para você. E esse é um ponto que eu já martelei muitas vezes aqui no meu canal. Concurso é uma prova de acertar mais pontos. Passa na prova não quem sabe mais, não quem estudou mais, passa na prova quem acertar mais questões. E é por isso que você tem que fazer questões. O pessoal passa ali meses, anos, lendo material, grifando, resumindo, organizando o caderno e resolve pouca questão. Aí quando chega na hora, vai mal. Claro, você vai perder para outro candidato que já está mais acostumado a fazer aquilo que você vai ser avaliado. Que é o quê? Que é sentar e fazer questão. Leva isso para sua vida de concurseiro. Concurso é conteúdo, mas também é estratégia. Se faltar um dos dois, você vai ficar para trás e não vai ser aprovado. Então, se você quer evoluir de verdade, para de estudar como se o edital inteiro tivesse o mesmo peso, a mesma prioridade, a mesma importância. Estuda com prioridade. Comece a olhar provas anteriores, comece a perceber padrões, comece a resolver questões da banca e, principalmente, comece a corrigir aquilo lá com inteligência. Não é só marcar certo e errado e ver o que você acertou, o que você errou. Você precisa começar a entender por que eu errei. Esse assunto que eu errei cai muito? Foi falta de conhecimento? Foi falta de atenção? Foi pegadinha da banca? Essa pegadinha cai muito, cai pouco? Eu já tinha visto isso antes e já tinha errado isso antes? Esse erro aqui merece atenção, merece revisão? Ou foi um assunto raro que nunca caiu, nunca vai cair de novo e que não merece eu perder meu tempo fazendo isso e eu posso usar esse tempo para estudar outra coisa? O que eu quero dizer é que não basta você sair resolvendo questão que nem um alucinado, no modo automático. Não, é resolver, corrigir, é mapear os erros, é ajustar, é reestudar os pontos que você percebeu que são mais importantes. No final das contas, o segredo é mais simples do que parece. O ponto é, a banca repete padrões. Você tem que identificar esses padrões. E a única forma de você perceber e identificar esses padrões é resolvendo questões numa quantidade suficiente para começar a perceber isso. No final das contas, o segredo não é adivinhar a prova. Claro que a prova vai ser diferente, mas é você perceber que a prova não é tão inédita quanto a banca quer que ela apareça. Muita coisa se repete, muita coisa cai parecido, e você tem que entender esse jogo para sair com vantagem. Como eu disse, essa análise, essa priorização das questões, dos assuntos por banca, faz parte do meu trabalho de planejamento de estudos pré e pós-edital aqui na LS Concursos. Então não importa se você é iniciante, se você já é avançado no estudo, existe uma estratégia certa para o seu momento. Então, se você tiver interesse com isso, entre em contato comigo aqui pela LS. Meu nome é Luiz Alberto Soares e aqui na mentoria eu com certeza vou te ajudar a estudar com direção, com foco e aproveitando melhor o seu tempo. Você não precisa caminhar sozinho nessa preparação. Então, se quiser que me ajuda, comenta aqui no vídeo ou me chama no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, beleza? É isso aí, pessoal. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like aqui embaixo, seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor conteúdo de concurso público de toda a internet. Bons estudos, boas provas, boas questões. E eu quero muito mesmo. Quero ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.